E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2013 que fala pra gente o seguinte, ó, vou dar um zoom aqui. Vamos lá. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante que o paraquedas é aberto, ocorre a diminuição de sua velocidade. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. O gráfico que representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda foi. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Ele fala na questão que o cara ele começa a cair e atinge a velocidade limite. E isso vai acontecer pelo seguinte: inicialmente ele só está caindo a partir do repouso, então só atua sobre esse cara que está caindo a força peso. Logo, a força resultante vai ser igual à força peso desse cara e vai apontar para baixo. Então, é uma força resultante grande que vai apontar para baixo. Nesse caso, eu vou admitir que o nosso referencial ele aponta para baixo. Então, tudo que apontar para baixo vai ter sinal positivo. A partir disso, observa que quando ele começa a se movimentar, ele vai se movimentar pelo ar e aí ele vai enfrentar uma resistência. Então, vai existir uma resistência aqui do ar em oposição ao movimento desse cara. Pelo fato de existir essa força de resistência do ar, a força resultante dá uma diminuidinha. Até o momento que vai acontecer o seguinte: o peso vai apontar para baixo e a resistência do ar vai apontar para cima, de modo que essa força de resistência do ar ela vai se igualar à força peso. A gente pode lembrar que a força de resistência do ar ela pode ser calculada como K vezes V ou, se você preferir, tem alguns casos que vai ser K vezes V quadrado. Bem, a fórmula não importa. O que importa é você saber que essa força de resistência do ar só aumenta se houver um aumento de velocidade. Aqui, quando ele atinge a velocidade máxima, a força de resistência do ar se estabiliza. Só que aqui a gente vai ter o que a gente vai chamar de velocidade limite. E essa velocidade limite só foi atingida porque a força de resistência do ar se igualou ao peso. Então, a força resultante passou a ser zero. Beleza? Como a força resultante é zero, não vai existir mais aceleração, então ele passa a se movimentar com velocidade constante. Com base nisso, a gente pode entender que a força resultante era grande e depois ela passou a ser zero. Então, ela deu uma queda, assim, conforme ele ia caindo. A partir desse momento, ele abre o paraquedas. Ele fala que quando ele abre o paraquedas, há uma redução, uma diminuição na velocidade de queda. Para isso acontecer, a força resultante tem que apontar para cima. E isso acontece porque essa força de resistência do ar passa a ser muito maior justamente por causa da abertura do paraquedas. Então, pelo fato da força resultante ser momentaneamente maior do que o peso no instante que ele abre o paraquedas, vai existir uma força resultante apontando para cima, consequentemente, vai existir uma aceleração contra o movimento. Logo, aqui a gente vai ter a diminuição da velocidade, porque se o cara está se movimentando para baixo e existe uma aceleração para cima, a gente tem um movimento de frenagem. A gente admitiu que o nosso referencial era positivo para baixo. Como vai existir uma aceleração para cima, essa força de resultante vai ser negativa. Então, a gente tem que ter alguma coisa assim, ó. E a gente precisa entender que logo depois ele volta, né? Depois que o paraquedas abriu, ele vai começar, a força de resistência do ar diminui por causa da redução de velocidade e aí ela se estabiliza com o peso. Quando ela se estabilizar com o peso, nesse último caso, a gente vai ter uma força de resistência do ar e um peso para baixo, de forma que ele volte a se movimentar com uma velocidade segura para ele não cair. Mas isso aqui
vai fazer com que a resultante de forças seja zero, porque essas forças se equilibram. Logo, o nosso gráfico ele vai ter uma carinha meio assim, ó. Luiz, mas por que negativo? Porque a força resultante é negativa, beleza? Com isso, com base nisso, a gente tem que o nosso gabarito vai ser a letra B. As outras opções estão incorretas e elas te levam, por exemplo, a letra A está errada porque você acha que vai ter uma redução na velocidade, então ele vai começar a vir negativo, né? Que você está interpretando pela velocidade. Está errado. Aqui você está imaginando também a mesma coisa, de que vai existir uma redução de velocidade. E aí, isso aqui também está meio zoado, né? Tipo assim, são formas de interpretar a redução de velocidade diferentes. E isso não tá maneiro. E aí você imagina que no final ele vai parar, por algum motivo. A letra C também não é muito bacana. A letra E, você só imagina que a velocidade se mantém a mesma quando ele abre o paraquedas. Então, por isso que surge essa força constante aqui. Na verdade, você pode pensar outras coisas, né? Mas é uma interpretação possível. E aqui, quando abre o paraquedas, o cara vai parando devagarzinho. Aí por isso que fica aqui próximo do zero. Também é um pouco estranho pensar nisso, mas são gráficos que você pode marcar e que podem te levar ao erro, beleza? O gabarito correto vai ser justamente a letra B, beleza? A gente vai ficando por aqui, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!